Aquela noite de Natal, meu pai ergueu seu copo e solitou as palavras que cortaram mais fundo que qualquer faca. Você não herdará nada. Seus irmãos é que merecem. Não discuti. Não sequer pisquei. Apenas assenti em silêncio, mastigando o pão de milho ressecado enquanto engolia o nó de vergonha que há anos me sufocava. Foi então que meu sobrinho arfou, a tela do celular iluminando a mesa como um holofote. Tio Ethan está na lista dos mais ricos da Bloomberg, disparou. Os garfos ficaram suspensos no ar. Minha mãe chorou. Meus irmãos empalideceram. E meu pai, seu rosto ficou cinza como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Naquele silêncio, soube que minha vida jamais seria a mesma. Mas antes de compartilhar essa história com você, quero saber que está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde está assistindo. Adoro ver até onde minha jornada pode chegar. Obrigado. E agora permita-me contar tudo. Se achar que essa história merece ser ouvida, inscreva-se. Significa mais do que imagina. Meu nome é Ethan Walker, e isto é a verdade que nunca imaginei revelar. Horas antes daquele grito que petrificou minha família, eu era apenas um homem guiando um Chevy alugado pela estrada escura de Maple Ridge, os pneus sussurrando sobre a neve compactada. Lá embaixo, Willow Creek cintilava com as luzes da festa de inverno. Era a tarde de 23 de dezembro de 2024. O ar cheirava a minha infância, resina de pinheiro e ferro gelado dos estábulos da fazenda Walker. No topo da colina, a casa de 2 andares, madeira desgastada pelo sol e orgulho teimoso, esperava como veredicto que eu adiei por tempo demais. Minha mãe havia ligado 2 dias antes. Volte, Ethan. Este ano, a família precisa de você à mesa. Os boatos fizeram o resto. Meu pai anunciaria seu sucessor no jantar de Natal. Deixei meu Rivian na garagem de Los Angeles, onde não poderia chamar atenção, e peguei o Chevy. Escondi minha caneta favorita no bolso do suéter, como um segredo que ainda não estava pronto para compartilhar. A placa Walker AgriWorks estava coberta por uma camada de neve. Ao passar pelo portão recebi o cumprimento habitual dos peões, educado, distante, como o aceno que se dá a um primo de vizinho. As tábuas do alpendre rangeram quando desci. Minha mãe já estava na porta, envolta em um aroma de canela e algo reconfortante. Ela me abraçou daquela maneira que só as mães têm quando sabem que você tem sobrevivido de café e adrenalina. Sua voz baixa a bochecha fria. Você está cansado. Está comendo direito? Menti que estava bem, que ainda trabalhava com tecnologia, enquanto seus dedos apertavam meu braço, como se pudessem medir a verdade pelo toque. Por sobre seu ombro, a casa parecia ao mesmo tempo familiar e estranha, guirlandas na escada, marcas de botas no tapete, tudo ajustado à temporada, menos nós. Meu pai apareceu na porta do escritório, a mão no batente, igual à postura que adotava quando eu chegava depois do horário. Faz tempo, disse, como se meu nome fosse um detalhe que ainda decidia se usaria. Sim, senhor, respondi, porque há reflexos que não se perdem, mesmo quando se constrói sistemas que prevêem secas. Seu olhar me avaliou em silêncio, como sempre, pesando o homem à sua frente antes de recuar para a luz da lâmpada. Nas paredes atrás dele, fotos emolduradas, Grant apertando mãos, Travis cortando fitas, imagem após imagem dos filhos que ficaram, e por ficarem, ganharam seu espaço no altar familiar. Procurei por mim e encontrei o mesmo vazio de sempre. Nada depois do dia em que parti para Berkeley. Na cozinha, os pratos bons estavam postos, o barco de molho brilhava como uma promessa. Levei minha mala para o quarto e sorri. A escrivaninha ainda tinha um retângulo claro onde ficava meu primeiro computador, a madeira ao redor mais escura, como uma cicatriz do passado. Uma fina camada de poeira cobria o parapeito da janela, daquele tipo que só se nota quando se traça o próprio nome com o dedo. Não o fiz. Coloquei a caneta sobre a mesa, observei-a rolar e parar, e deixei o passado bater uma vez antes de afastá-lo. Minha mãe chamou de baixo, avisando que teríamos um convidado especial para o jantar. Guardou o nome como um presente embrulhado, mas o tom de voz já dizia tudo. Linda Brooks, minha antiga professora de matemática. A mulher que disse a um filho de fazendeiro que os números podiam ser tanto uma saída quanto um caminho de volta. Ao descer, encontrei Grant e Travis analisando planilhas sobre xícaras de café, como outros irmãos comparam equipamentos de esqui. Grant levantou os olhos e sorriu daquele jeito de irmão mais velho que sempre me fazia sentir com 12 anos. O vale ainda funciona com ideias, disse, como se fosse um feitiço para manter seu mundo intacto. Este ano a neve está generosa, respondi, e vi a decepção passar por seu rosto quando a piada não encontrou eco. Travis deu um tapa amigável em meu ombro. Bom ter você de volta, cara.
e acreditei que ele falava sério, mesmo sem saber como. Meu pai pediu a bênção mais cedo, hábito nosso quando ele queria que a noite seguisse um roteiro. Falou sobre o legado Walker, sobre terra, suor e manter o nome limpo em uma cidade que não esquece nada. Honramos o trabalho escolhendo as mãos certas para carregá-lo adiante, disse. Nunca mencionou as minhas. Não me surpreendi. Saí para a varanda por um instante, enchi os pulmões de ar gelado até doer e olhei para a crista onde os pinheiros se recortavam contra o céu moribundo. Repeti a mim mesmo porque tinha voltado. Ouvir, sentar, manter a voz firme. Recusei-me a fazer uma cena, mesmo que a cena tentasse me arrastar. Toquei a caneta no bolso, senti seu corpo liso como uma coluna vertebral emprestada, e voltei para dentro. Meu celular vibrou quando minha mãe pediu ajuda com os cartões de lugar. Uma mensagem da minha diretora operacional. Fique de prontidão após o jantar. Temos uma novidade que pode impactar o lançamento em Nebraska. Guardei o aparelho, fechei a mão em torno da caneta e ouvi meu nome sendo chamado do corredor, como se testassem um microfone. As cadeiras rangiam, os talheres tilintavam. Parecia que a cidade inteira tinha se reunido naquela sala de jantar, entre parentes e expectativas de uma vida. O jantar de Natal começava, e querendo ou não, eu testemunharia uma coroação. Aprendi que é possível amar suas origens e ainda assim recusar-se a viver por suas regras. Essa lição começou em um celeiro ventoso, com um computador de segunda mão e uma professora que acreditava que o futuro pertencia a quem tivesse coragem de tomá-lo para si. Enquanto o peru descansava e os convidados se acomodavam, escapei pela porta dos fundos e atravessei o pátio compactado até o velho galpão de equipamentos. A fechadura ainda emperrava nos dias frios. Empurrei o portão com o ombro e inspirei o cheiro de poeira, óleo e memória. O antigo semeador, que costumávamos consertar, estava encostado na parede oposta, agora modernizado em sua carcaça, mas ainda emitindo aquele mesmo zumbido baixo e animal que tinha quando eu era um garoto de 15 anos, convencido de que as máquinas podiam ouvir se você soubesse perguntar da maneira certa. Debaixo de uma lona encardida, encontrei a torre beige que me acompanhará pela adolescência como um cão fiel. Encostei a palma da mão em seu gabinete e senti, ridículo como soa, que poderia acordar um animal adormecido. Quando enfiei o plugue na tomada e o ventilador arrancou com aquele rangido teimoso, algo dentro do meu peito se desatou. O monitor piscou até revelar uma tela de login que ninguém se dera ao trabalho de mudar em uma década. Digitei a senha e lá estava ela, uma pasta chamada Cursor Sorte 1.2. Cliquei. E me deparei com linhas de código que pareciam ao mesmo tempo ingênuas e proféticas, cheias de comentários rabiscados pela minha impaciência adolescente. Uma passagem de redução de ruído toscamente montada a partir de equações que eu traçara em cadernos sobre a mesa da cozinha. Os primórdios de um modelo de pontuação para sementes, baseado em padrões sonoros e microfraturas. A voz da professora Brooks atravessou os anos quente e certa. A tecnologia não luta contra a agricultura, Ethan. Ela a libera. Outro inverno se desenrolou na memória, a gala da colheita de inverno, quando me coroaram com uma medalha de lata e uma manchete no jornal da escola, enquanto meu pai apertava as mãos de um comprador atacadista a 3 condados dali. Minha mãe, na plateia, aplaudia como se eu tivesse dividido o átomo. A senhora Brooks pressionou o metal na minha palma e avisou, vai enferrujar se você guardá-lo numa gaveta. Prometi que o usaria quando fosse mais velho. Não usei. Guardei sim em alguma caixa que viajou de albergue em albergue, de apartamento em apartamento, de escritório em escritório. A fita já sangrou sua cor no papel ao redor. O presente voltou com força quando a luz de status do classificador piscou. Minhas mãos se moveram como se tivessem uma memória própria, independente de mim. Conectei um cabo do PC à porta de diagnóstico da máquina e abri a interface serial. Uma cascata de números começou a desabar. Valores de sensores, harmônicos vibracionais, um checksum escondido no final de cada lote. QS12. Congelei. Aquilo não era uma etiqueta de vaidade de fabricante. Era minha. QS de Kills. Sort 12 pela versão toscana em que finalmente parei de sobreajustar os dados com sementes perfeitas. Rolei a tela novamente. A lógica estava lá, como uma marca d'água. O filtro de ruído em 2 estágios, a armadilha de esterese que eu só usará na época porque não tinha dinheiro para hardware mais preciso. A faixa de pontuação onde, por superstição, deixará um smile bobo nos comentários do código. O software da máquina já não era idêntico ao meu, palavra por palavra. Vestia um terno corporativo, elegante, com o carimbo Walker Labs, mas os ossos eram meus. Ordenei a mim mesmo que respirasse. Sabia que havia explicações que não eram roubo mesquinho.
Afinal, eu exibirá o Killsort para qualquer um que quisesse ver quando era criança, inclusive para um assistente de gerência que desde então subira na hierarquia. Talvez a ideia tivesse se infiltrado daquela maneira silenciosa como as coisas úteis fazem. Talvez tivesse vivido na cabeça de alguém tempo suficiente para se tornar dele. E no entanto aquele checksum não era um conceito. Era uma digital. Ainda estava paralisado quando ouvi botas rangendo no chão congelado do lado de fora e uma mão raspando a moldura da porta. Brincando com computadores de novo? Travis entrou sorrindo, os cabelos salpicados de neve. Tinha aquele dom de aliviar o peso do ar, mesmo quando interrompia o que poderia ter sido uma confissão. Minimizei a tela, enrolei o cabo como se o tivesse encontrado jogado no chão. Só checando o pó. Você sabe como a mãe é com alergias. Ele riu, foi até uma prateleira, pegou uma chave inglesa, colocou-a de volta como se tivesse se lembrado de algo. Já não era aquele tipo de Walker. Então, pronto para o jantar? Perguntou. O pai está no cronograma hoje. Grande discurso, o pacote completo. Não perderia por nada. Quando ele se foi, o silêncio voltou. Um silêncio mais denso, daquele tipo que surge quando uma verdade percebe que você a viu. Trouxe a interface de volta, tirei o celular e fotografei o checksum, aproximando a imagem até que QS12 enchesse a tela. Meu polegar pairou sobre excluir, por um reflexo antigo de proteger quem me ferira. Não apaguei. Salvei a foto em uma pasta ainda sem nome, recoloquei o cabo em sua bainha. Depois, sentei-me sobre um caixote e deixei que as perguntas viessem em fila. Desde quando o classificador saía de fábrica com aquela lógica? Quem escrevera o wrapper que carregava meus ossos para dentro de um build corporativo? Grant sabia? Meu pai sabia? Eu estava furioso? Sim. Estava orgulhoso de uma maneira que me fazia odiar a mim mesmo por isso? Também sim. Desliguei o computador e fiquei tonto por um segundo na escuridão. Um feixe de sol de inverno se esgueirou por uma fresta nas tábuas e caiu sobre o painel de controle da máquina, brilhante como um sinalizador. Parecia que o próprio galpão decidirá testemunhar, jogando luz sobre algo que tínhamos pintado de novo demais. Apertei a palma da mão no metal uma última vez. Obrigado, acho. E voltei para a luz da tarde. Os sinos da festa badalavam da igreja, marcando tempo lento e paciente até o jantar. Dentro de casa, a sala já estaria se enchendo. Sobre a lareira, as fotos de família continuariam insistindo numa história da qual eu não me via parte. No bolso, a caneta estava quente do meu toque. Encostei os dedos nela e lembrei o que a senhora Brooks dissera no dia em que enviei o depósito para Berkeley. O mundo não vai sempre aplaudir você, Ethan. Aplaudir a si mesmo é que é o truque. E seguir em frente. Na porta dos fundos, limpei as botas e entrei na cozinha, onde o calor me atingiu como um abraço e um aviso. Os olhos da minha mãe se ergueram, como se pudessem ler o galpão inteiro no meu rosto. Tudo bem? Tudo ótimo, respondi. E pela primeira vez eram as palavras que valiam, não a performance. Lá no fundo do corredor, a voz do meu pai reunia a família para a bênção. Empurrei o celular mais fundo no bolso, a foto de QS12 esfriando contra a minha coxa como um batimento cardíaco teimoso, e tomei meu lugar na procissão rumo à mesa, onde, em poucas horas, a luz de uma tela dividiria o quarto, e minha vida se partiria em antes e depois. Na manhã seguinte à descoberta de meu código respirando dentro das máquinas da empresa, dirigi até a cidade precisando de um ar que não cheirasse a pó nem a memória. Vi Lu Creek vestir as suas melhores roupas para o feriado. Cada vitrine enfeitada com coroa de Natal, as calçadas escorregadias pelo gelo derretendo. Comprei um café na lanchonete da esquina, onde metade do condado parecia se aquentar, a janela embaçada pelo vapor quando voltei ao frio cortante. Foi então que vi um cartaz gigante apoiado em um cavalete ao lado do estande da gala da colheita de inverno. A manchete gritava em letras douradas, homenageando a inovação na agricultura, Grant Walker. Abaixo das palavras, uma imagem brilhante do classificador de sementes, com diagramas extraídos diretamente da lógica que eu escrevera anos antes naquele galpão. A legenda elogia um sistema revolucionário de pontuação baseado em padrões vibracionais e microimagem. Minha mão se fechou em torno do copo de café. Redução de ruído em 2 estágios, o mesmo princípio com o qual eu lutara no ensino médio. Meus ossos o reconheceram. Fiquei parado naquela calçada tempo demais, o frio mordendo minhas orelhas, relendo as mesmas linhas até que se turvassem. Se aquilo estava em uso havia anos, por que ninguém me ligara, nem uma vez sequer, nem um bilhete de cortesia? Minha família vira-me partir, descartar a minha obsessão por código como tempo perdido. Uma resposta. Apenas o som de seus passos pesados ecoando pelo corredor,
como se cada pisada fosse um veredicto. Eu me levantei, a cadeira rangendo contra o piso de madeira, e segui. Não por obediência, mas porque aquele momento, aquele confronto silencioso, era o que eu havia esperado por uma década. A porta do escritório fechou-se atrás de nós com um clique final, como a última peça de um tabuleiro sendo colocada. Ele se postou atrás da mesa, as mãos espalmadas sobre a madeira escura, os nós dos dedos brancos de tensão. Eu permaneci de pé, sem tocar em nada, sem me sentar. Não era uma conversa entre pai e filho. Era uma rendição de contas. Você fez isso de propósito, ele disse a voz baixa, mas cortante como uma lâmina mal afiada. Não era uma pergunta. Não. Eu balancei a cabeça uma vez, mas também não me escondi. Seus olhos, os mesmos que eu via no espelho, mas nunca reconhecia neles, estreitaram-se. Ele abriu a gaveta superior, tirou um envelope amarelado e o jogou sobre a mesa. Meu nome estava escrito à tinta, a caligrafia trêmula de minha mãe. Ela guardou isso por anos. Sua voz quebrou no meio da frase, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Sua carta de Berkeley, a que você nunca mostrou a ninguém. Eu não precisei pegar o envelope para saber o que havia dentro. A memória daquela noite voltava em flashes. O cheiro de café queimado na lanchonete do campus, o tremor nas mãos enquanto digitava o endereço deles no campo o dedo pairando sobre o botão enviar antes de finalmente clicar. Um grito mudo por atenção. Um pedido de permissão para ser visto. Eu queria que vocês soubessem, falei, e pela primeira vez em anos, minha voz soou como a de um homem, não de um garoto magoado. Que eu era capaz. Que aquilo importava. Ele riu, um som seco, sem humor. Capaz? Você sempre foi. Sua mão bateu no envelope. Mas capacidade não é o que falta nesta família, Ethan. É lealdade. A palavra caiu entre nós como uma pedra. Lealdade. Como se inovação fosse traição. Como se sonhar além dos limites do vale fosse um crime. Você escolheu eles, ele continuou, apontando para a porta para a sala onde a família ainda estava paralisada. Chose a tela, os algoritmos, os estranhos que te aplaudem. Em vez de nós. Não foi uma escolha, respondi, e pela primeira vez, senti o peso da verdade nas minhas palavras. Foi uma necessidade. Vocês nunca me deram espaço para ser qualquer coisa além do que já estavam dispostos a ver. Ele se recostou na cadeira, o couro rangendo. Por um instante vi algo cruzar seu rosto, não raiva, não orgulho, mas algo mais perigoso, dúvida. Como se, pela primeira vez, ele estivesse olhando para mim e não para o reflexo distorcido de suas próprias expectativas. E agora? Ele perguntou finalmente. O que você quer de mim? A pergunta me pegou desprevenido. Não era o que eu esperava. Não era desculpas, não era um abraço, não era a chave para o reino que ele havia construído. Era uma trégua, uma brecha. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de pinheiro da árvore de Natal se misturando ao odor antigo de papel e couro do escritório. Nada que você não possa dar, disse finalmente. Apenas a verdade. Que eu existo. Que o que eu fiz importa. Não como um Walker. Como eu. Ele não respondeu à minha pergunta. Em vez disso, virou-se e caminhou em direção ao escritório, a porta pesada rangendo ao se abrir, engolindo-o na penumbra dourada da luz da lâmpada e das sombras que dançavam nas paredes. Segui cada passo como quem entra em um tribunal, sabendo que ali seria julgado não por um júri, mas pela história que ele havia escrito sem mim. O escritório era exatamente como eu lembrava. Painéis de madeira escura polidos pelo tempo, uma escrivaninha maciça marcada por décadas de decisões, prateleiras abarrotadas de pastas e livros razão. As paredes cobertas por fotografias emolduradas de Grant e Travis em feiras, cortando fitas, sorrindo em banquetes corporativos. Olhavam para mim como guardiões de um legado do qual meu nome havia sido apagado. Minha própria imagem não existia ali. Nem um rastro, nem uma sombra. A lareira crepitava, jogando luzes trêmulas que deveriam aquecer, mas só aprofundavam o peso do silêncio. Lá fora, o vento batia contra as janelas, sacudindo os vidros como se o mundo inteiro quisesse entrar, testemunhar. Meu pai afundou na cadeira de couro atrás da escrivaninha, o trono que ocupava havia décadas. Fitou-me por um longo momento antes de falar, a voz rouca como se as palavras custassem mais do que deveria. Ethan, por que você escondeu isso de nós? Se eu soubesse, se você tivesse confiado em mim, as coisas poderiam ter sido diferentes. Fiquei onde estava, as mãos imóveis ao lado do corpo, a voz firme como aço temperado. Você nunca quis saber. Você decidiu o que importava e o que não importava. E não deixou espaço para mim nessa equação. Seus olhos se estreitaram, como se a verdade fosse uma afronta. Dinheiro não muda o que significa legado. Você construiu algo bom, mas legado é terra, é o nome da família.
Grant é quem leva isso adiante. Ele ficou. Tirei o celular do bolso e abri a foto do checksum que havia tirado no celeiro. QS12 brilhava na tela como uma cicatriz antiga. Coloquei-o sobre a escrivaninha e perguntei, baixo mas cortante. Você reconhece isso? Ele não estendeu a mão. Não precisava. O silêncio foi sua confissão. Virei-me e cruzei o escritório até o arquivo de metal encostado na parede, aquele que ele guardava como se fosse um cofre. A gaveta rangeu, resistiu, então cedeu. Puxei um grosso caderno com a etiqueta Walker Labs, pedido de sementes. Folheei até encontrar as páginas que procurava. Esquemas técnicos. Trechos de código anotados. Meu estômago revirou ao ver meu próprio trabalho olhando de volta para mim, despido do meu nome, como um fantasma roubado. Isso aqui é meu, disse, a voz agora afiada como uma lâmina. O mesmo código que escrevi quando era adolescente, naquela cabana. Você construiu suas máquinas em cima dele. Vendeu sob o nome da Walker Labs. Por que meu nome nunca apareceu nesta casa, nesta empresa, na sua boca? Ele esfregou as têmporas, envelhecendo diante dos meus olhos. Soltou um suspiro longo, como se carregasse o peso de anos em um único fôlego. Eu sabia. Sempre soube que era seu. Mas se eu admitisse, a empresa seria vista como dependente de um garoto que abandonou tudo. Diriam que não conseguíamos nos sustentar sem você. Precisava proteger a imagem, a reputação. Não era sobre você, Ethan. Era sobre controle. Olhei para ele, sentindo o peso de décadas de silêncio desabando sobre mim. Você me apagou para manter o controle. Não protegeu a família. Protegeu seu medo. Ele não precisava guardar a imagem, pai. Precisava guardar a verdade. Seus olhos caíram sobre a escrivaninha, onde o celular ainda brilhava com a prova irrefutável. Pela primeira vez, vi não o homem que ergueu um império da terra e da teimosia, mas um homem aterrorizado com a ideia de perder as paredes que havia construído ao seu redor. Suas mãos tremiam levemente à luz do fogo, traindo a fratura por trás da fachada. Virei-me para sair, a maçaneta pesada na minha mão. O clarão da lareira desenhava sulcos profundos em seu rosto, não mais linhas de força, mas rachaduras. Naquele instante, ele não era o patriarca intransigente contra quem eu havia lutado a vida toda. Era apenas um homem pequeno, cansado e velho. Deixei-o ali, entre as sombras e as chamas, sozinho com a verdade que havia tentado enterrar. Mais tarde, naquela noite, Willow Creek se reuniu no salão da colheita de inverno, um prédio imponente de vigas de madeira enfeitado com guirlandas e luzes, vibrando com música e murmúrios. A cidade ganhava vida todo dezembro, mas Kelly ano a celebração tinha um gosto diferente, uma expectativa elétrica no ar. Já se falava do que havia acontecido no jantar, da lista da Bloomberg, de mim. Os olhares nos seguiram enquanto a família Walker entrava, cada um deles uma mistura de curiosidade e julgamento. O salão cheirava a cidra quente e pinheiro. Cordões de lâmpadas coloridas serpenteavam pelas vigas. No palco, faixas proclamavam inovação na agricultura. O mestre de cerimônias subiu ao microfone, a voz retumbante. Esta noite, homenageamos Grant Walker por seu trabalho pioneiro na aplicação de inteligência artificial à seleção de sementes, elevando a eficiência e a produtividade em toda a região. Palmas irromperam, esparsas, enquanto uma imagem gigante se acendeu na tela atrás dele. Era o esquema que eu conhecia tão bem quanto o meu próprio reflexo. O sistema de pontuação baseado em assinaturas vibracionais e imagem microscópica. A mesma arquitetura que eu havia construído do nada, apenas com teimosia e esperança, naquele barracão. Minha juventude, minha obsessão, agora vestida com o verniz corporativo de um império que nunca me deu crédito. Apertei a caneta tinteiro no bolso até as bordas cortarem minha palma. Minha mãe olhou para mim, os olhos uma mistura de medo e desculpa. Meu pai permaneceu rígido, o rosto uma máscara, mas via a tensão em sua mandíbula, como um fio prestes a arrebentar. Grant sorria no palco apertando mãos, aceitando os elogios enquanto o pôster nos encarava, uma acusação silenciosa e inegável. Então, uma voz cortou o ar, firme, clara, inabalável. A senhora Brooks levantou-se de sua cadeia entre a multidão. Senhores e senhoras, disse, e o salão inteiro se calou. Eu era a professora de matemática de Ethan. Vi quando ele escreveu aqueles algoritmos, ainda no ensino médio. Esse trabalho é dele. Um murmúrio varreu o salão, mais alto que os aplausos, mais cortante que qualquer pergunta. Os rostos viraram-se para mim, para Grant, para meu pai. O sorriso de Grant rachou. Isso não é verdade, retrucou, a voz subindo. Eu desenvolvi esse sistema com a empresa. Ethan foi embora. Abandonou a fazenda. Sou eu quem ficou e fez o trabalho. Avance, a voz calma, mas letal. Você ficou. Mas ficou em cima da fundação que eu construí.
Usou o que criei sem nunca sequer reconhecer. A plateia mexeu-se inquieta, faminta pela verdade. O rosto de Grant contorceu-se, a voz falhando. Meu pai disse que era melhor assim, que ninguém precisava saber que você tinha escrito. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Um silêncio atordoado caiu como um pano. O salão explodiu em sussurros. Acusações voavam em cada respiração. A imagem orgulhosa do legado Walker tremia. Pessoas que haviam confiado sua subsistência à minha família agora as olhavam de outro jeito. O nome que fora uma armadura virou vidro frágil, prestes a se estilhaçar. Fiquei imóvel, deixando a tempestade girar ao meu redor, a caneta ainda na mão. Não precisei gritar. Não precisei provar mais nada. A verdade já havia falado por mim. Virei-me, desci do palco e deixei para trás o som do desmoronamento. O ar noturno bateu gelado em meu rosto quando saí para a neve. Willow Creek nunca mais veria minha família da mesma forma. E eu também não. Na noite seguinte ao festival, a cidade estava coberta por uma manta espessa de neve. O céu pesava baixo, o silêncio quebrado apenas pelo arrastar de botas na varanda e o gemido da velha casa Walker, guardando seus segredos como sempre. Convidados do salão haviam-nos seguido de volta. Vizinhos, parentes, pessoas que não conseguiram ir embora sem saber o que viria a seguir. Dentro da sala ampla, o fogo chiava em brasas, estendendo sombras compridas pelas paredes como dedos acusadores. Ao cruzar a soleira, senti o peso de cada olhar sobre mim. Meu pai afundava na poltrona que sempre ocupou como um trono, as rugas de sua face aprofundadas pela luz trêmula das chamas. Grant e Travis postavam-se ao seu lado, guardiões de um reino que já não existia. Minha mãe permanecia no fundo, as mãos entrelaçadas até os nós dos dedos, os olhos úmidos, mas firmes como aço temperado. O ar era tão denso que parecia vibrar. Grant foi o primeiro a estalar. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina enferrujada. Você nos humilhou hoje à noite. Destruiu a empresa na frente de todos. Não faz mais parte dessa família. Não me movi. Minha voz não subiu, não tremeu. Nunca deixei de ser parte desta família. Vocês apagaram meu nome do que criei, mas não conseguiram apagar a verdade. Meu pai ergueu-se da poltrona com um esforço que o fez tremer nas bordas, o corpo ainda imponente, mas carcomido por dentro. Se tornar isso público nos destruirá. Entende? Esta empresa alimenta Willow Creek. Mantém telhados sobre cabeças. Se arrancar tudo com suas acusações, arruinará mais do que só a mim. Deslizei a mão pelo casaco e depositei a pasta sobre a mesa. Os mesmos documentos que havia retirado de seu armário horas antes. A empresa funciona com o meu trabalho há anos. Não de Grant. Não de Travis. Não seu. Os algoritmos que chamaram de coisa de criança, quando eu tinha 17 anos, são a base das máquinas que vocês vendem. Construíram um legado com o código do filho que descartaram como um sonhador. Um murmúrio serpenteou pela sala. Vizinhos cochichavam, primos inclinavam-se para a frente. Tia Margaret emergiu da multidão, a voz firme e cortante como uma sentença. Eu o vi naquela época. Eu vi Ethan trabalhando noites no galpão, rabiscando em papéis até as mãos doerem. Martin, você sabia. Sabia que era dele. Ela se virou para meu pai, a voz trêmula de uma fúria contida por décadas. E ficou calado. O golpe acertou. Os ombros dele curvaram-se. Grant arremessou as palavras como se fossem pedras. Nada disso importa. A empresa é forte por causa do pai. Ele construiu o império. Eu o mantive vivo. Ethan nem estava aqui quando expandimos, quando fechamos os contratos. Éramos nós, não ele. Olhei para meu irmão, calmo, quase triste. Vocês expandiram sim, mas o fizeram com uma ferramenta que não criaram. Ficaram em meus ombros enquanto fingiam que eu não estava no cômodo. Travis, que havia permanecido em silêncio a noite toda, finalmente falou. Sua voz era baixa, mas clara como água em um poço fundo. Estivemos mentindo para nós mesmos. Ethan está certo. Sem o sistema dele, nossa produção não seria o que é. Devemos mais a ele do que queremos admitir. A fratura estava ali, visível, rachando ao meio os irmãos que um dia foram um só. Meu pai desabou de volta na poltrona, esmagado pelo peso da verdade. Seus dedos tremiam nos braços da cadeira, os olhos vazios como janelas de uma casa abandonada. O fogo estalava, pintando-o com a luz de um homem acossado pelos próprios fantasmas. Endireitei-me, a caneta no bolso como um pulso firme. Não quero sua herança. Não quero seu trono. Construí o meu. O que preciso é que a verdade seja dita, uma vez por todas. A sala congelou. Ninguém ousou respirar. Lá fora, a neve continuava a cair, rodopiando contra as janelas como se tentasse lavar as mentiras acumuladas. A pasta repousava sobre a mesa como um veredito.
E pela primeira vez na vida, meu pai não tinha palavras para combatê-lo. O Natal de 2025 amanheceu nítido, a neve em Maple Ridge brilhando como vidro sob o sol nascente. Do alto da colina, observei a fazenda transformada. Os celeiros e campos ainda estavam lá familiares, mas ao lado deles erguiam-se estufas reluzentes, painéis vivos de sensores e luz, os mesmos sistemas que eu havia escrito sozinho, anos antes, em um galpão empoeirado. Não era mais apenas uma fazenda. Era um começo. Uma ponte entre o que fomos e o que poderíamos ser. Meu pai subiu a ladeira mais devagar do que eu lembrava, um livro nas mãos. Inteligência Artificial e Agricultura Moderna, disse a voz instável. Não posso desfazer o que fiz. Mas quero aprender. Quero entender você. Pela primeira vez, não havia julgamento em seus olhos. Só esforço. Assenti não com triunfo, mas com alívio, um nó antigo dentro de mim começando a se desatar. Mais tarde, Grant e Travis caminharam comigo entre as estufas. Em vez de gabar-se, perguntaram: e se usássemos esses modelos para testar sementes? Disse Grant. Travis acrescentou: pense em quanto desperdício poderíamos cortar. Não era um pedido de desculpas, mas era um início. À noite, meu pai levantou-se à mesa, não na cabeceira porque não havia mais uma. Anunciou o fundo Walker para o futuro e a bolsa Brooks. Pela primeira vez, nosso nome significava mais do que terra. Significava devolver. Os aplausos soaram diferentes dessa vez. Merecidos. Chloe me mostrou suas primeiras linhas de código. Mason agitou a carta de aceitação de Berkeley, e Logan falou sobre construir negócios sustentáveis. Vi neles não obrigação, mas possibilidade. Minha mãe me entregou uma caixa de madeira mais tarde. Dentro, a carta de Berkeley que guardara por anos, a medalha da Feira de Ciências, um recorte amarelado. Sempre acreditei em você, sussurrou. Só fiquei quieta tempo demais. Abracei-a, e os anos de silêncio se dissolveram como neve ao sol. Quando o festival começou, subi ao palco ao lado da Sra. Brooks. Se não fosse por ela, nada disso existiria, disse. E o salão explodiu não em reconhecimento vazio, mas em algo maior. Pela primeira vez, não fui apenas visto. Fui aceito. Quando a manhã seguinte raiou sobre Maple Ridge, a luz derramou-se sobre a neve e o vidro das estufas. Entendi então que legado nunca foi sobre herança. Era sobre verdade. Sobre ousar ser quem se é, e passar essa chama adiante.